Fala aí, gente, mais um compilado que o time tá montando de alguns dos melhores momentos dos nossos principais quadros do YouTube do ano passado. Esse aqui vai ser do Fire Up, que agora, inclusive, aproveitando para anunciar para vocês, muda de nome, vai virar 2 centavos, que é uma coisa que eu sempre falo, que é o meu ponto de vista em cima de algum assunto, e vai ser um momento de troca muito bacana com vocês, porque a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês vão mandar, provavelmente pela nossa comunidade de Facebook. Então, fica de olho aí, projeto super legal que a gente vai encaixar em 2020 para aproximar mais ainda eu de vocês. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Como posso pensar a comunicação de um app recém-criado que precisa ser difundido para um grande público utilizar? Exemplo, Uber, Chef's Club e outros. É interessante a pergunta sobre comunicação, né? Porque numa situação de um app, e principalmente esse que você deu de exemplo, Uber, Chef's Club, seja um iFood, um Rappi, uma coisa desse tipo, todos os rollouts ou as implementações de comunicação, elas vão acompanhadas da execução do negócio e do aumento da malha geográfica que o negócio ocupa. Então, em termos de planejamento, que foi a tua pergunta, eu diria o seguinte: se o teu negócio é baseado em efeitos de rede, ou seja, quanto mais pessoas tem usando, quanto mais é uma plataforma multilateral, né? Vamos definir. Todos os negócios que você citou aqui são plataformas multilaterais onde você tem dois tipos de cliente. Você tem, exemplo do Chef's Club, você tem o usuário, você tem o restaurante. Exemplo do Uber, você tem o motorista, você tem o passageiro. No teu negócio você não disse qual ele é, mas com certeza se você citou esses, ele tem efeitos de rede. Todos esses negócios precisam começar geograficamente concentrados. Então, não só no seu plano de comunicação, e aqui eu abro um pouco o espectro, mas também no seu plano de execução e crescimento e growth do teu negócio, você precisa ser altamente geolocalizado. Então, por exemplo, se você estivesse no Rio de Janeiro, se você estivesse em São Paulo, assim, começa o teu negócio no Itaim. E faz eles ficar extremamente útil naquele raio de 2 km. Em Ipanema, na Tijuca, pega um nicho específico geolocalizado e garante que aquele app é muito útil naquele espaço. E o seu planejamento de comunicação segue isso. Então comunica de forma extensiva para que todos os seres humanos daquele lugar saibam que você existe. E a partir dali, você cresce para mais uma localidade. E você cresce para o bairro da esquerda. E você vai para Pinheiros, e você vai para Vila Mariana, e você vai do Leblon para Ipanema, para São Conrado. Então, assim, o seu rollout de comunicação, e aí o que eu diria para você fazer sem dúvida nenhuma é social e vídeo. Essas são as duas coisas que têm mais alavancagem em termos de custo-benefício para comunicar uma mensagem e gerar um impacto emocional em alguém hoje em dia, mas esse planejamento deve seguir o planejamento de expansão geográfica da tua plataforma. Esses dois têm que andar de mãos atadas, porque uma plataforma multilateral que não tem uma utilidade extrema e você ainda citou um app, que você ainda precisa vencer uma outra batalha, que é um espaço aqui dentro, você precisa ser extremamente útil. Exemplo meu, tá? No meu celular, aqui eu tenho Evernote, Spotify, Uber, o podcast da Economist e as companhias aéreas para eu fazer check-in. O motivo que eu tenho esses 5 são porque eles são extremamente úteis para mim. Então, se o teu app não for extremamente útil para as pessoas, e a maneira como você faz ele ser muito útil é você tornando ele massivamente interessante dentro de um lugar específico, ninguém vai te ter como app. Então essa é a provocação que eu queria fazer. O teu plano de comunicação precisa seguir o rollout geográfico da tua expansão do negócio em si, e é aí que você vai encontrar a melhor sinergia para você crescer. Maravilha? Rafa, dado o turvo cenário da economia, qual comportamento você entende que deve ser adotado pelos gestores? Acreditar em uma franca recuperação econômica ou ser mais conservador?
É curiosa a sua pergunta, tá? E eu acredito que várias das pessoas que estão aqui eventualmente vão discordar e vão falar que o plano estratégico da empresa tem que estar perfeitamente linkado com as expectativas de growth da economia. Então, pô, se a economia espera crescer 6%, você investe um pouco mais, senão você reduz, enfim. E, de fato, eu acredito que isso é verdade para vários negócios. Assim, quando você fala das engrenagens que movem um país, a indústria, pô, petroquímica, matéria-prima, indústrias de base, todos esses setores, por várias vezes, são pautados em projeções de crescimento, mercado imobiliário, dentre outros, incorporação. Mas 99% dos negócios de vocês deveriam ignorar esse tipo de coisa. E, mais uma vez, eu só posso dar o meu ponto de vista a partir da minha experiência pessoal. Eu acho que isso, inclusive, é o que tem de mais valor aqui. Porque eu não dou a minha opinião com base numa notícia que eu li, com base em alguma coisa que eu ouvi alguém falando. Eu dou o meu ponto de vista em cima do que eu vivi. E eu cresci uma empresa de 3 para 30 milhões em vendas em 5, 6 anos durante a maior crise da história do Brasil. E assim, se eu tivesse pautado as minhas expectativas em relação àquele projeto em cima do que o mercado me dizia que ia acontecer, número 1, eu nunca ia achar que aquilo era possível. Número 2, eu ia ter underinvested, ia ter subinvestido o capital da minha empresa, ia ter provavelmente tirado muito mais do fluxo de caixa em dividendos para o meu bolso do que reinvestido dinheiro na empresa, porque eu não achava que valia a pena o retorno de capital ali naquela oportunidade. E número 3, eu nunca ia ter feito as coisas que eu fiz. Então, se tem uma coisa que eu diria para a maioria de vocês ignore os headlines do jornal. Tirem as suas próprias conclusões dos mercados onde vocês estão inseridos. Se a sua empresa... a VelourMedia é um exemplo disso. Teoricamente, existe um crash das agências de publicidade. A minha agência cresce 15, 20% ao mês. Então, assim, se eu tivesse lendo as notícias, eu nunca teria aberto uma agência. Mas eu não estava lendo as notícias. Eu estava prestando atenção no feedback que o mundo me dava e aonde estavam as oportunidades e depois pensando como é que eu me aproveito ali dentro, me inserindo naquele contexto de uma forma que funcione com base nas minhas evidências. Então, assim, ignore os headlines dos principais veículos, ouça a tua percepção do que você acha que você está vendo funcionar, as suas lições que você tira, os aprendizados que você tira da sua execução. Isso é muito mais valioso do que ficar se pautando na taxa básica da economia, na projeção de crescimento do país. Lembrando que a projeção de crescimento de um país ela é uma média de diversos setores. E você pode ainda assim, com uma projeção de crescimento super alta, estar dentro de um setor que está sendo está sendo quebrado, está sendo disruptido, e caindo 30%, 40%, assim como você pode estar dentro de uma economia que está decrescendo 3% e você está num setor onde está crescendo 180%. Então, assim, essas médias de mercado, elas funcionam muito pouco para educar a decisão corporativa de quem está nas trincheiras. Eu acho que você tiraria muito mais valor se você ouvisse os dados que você coleta no teu dia a dia, ao invés dos headlines dos principais veículos. Boa, vamos lá. Renan Vidal, como você enxerga o futuro do dinheiro e cartões devido à ameaça das criptomoedas, em especial a Libra? Bom, Renan, excelente pergunta. Eu acho bizarro que a gente ainda use dinheiro, que um pedaço de papel ainda represente alguma coisa. E eu tendo a ser um early adopter, um primeiro a começar a fazer as coisas que daqui a pouco todo mundo vai fazer. Por exemplo, se você vê a minha carteira ali, não vou pedir pro João pegar porque está do outro lado da sala e tem uma porrada de coisa na frente, mas se você vê a minha carteira, não tem R$1 na minha carteira. Eu já não tenho R$1 na minha carteira há alguns anos. E eu literalmente moldo os meus hábitos de consumo para ir nos estabelecimentos que ou aceitam um pagamento por frequência do celular ou aceitam cartão de crédito. E na minha visão, o cartão de crédito está indo pelo mesmo caminho. Eu já uso pagamento por frequência em 90% dos lugares, não preciso nem mais da minha carteira. A minha própria carteira de motorista também já está aqui dentro, então a minha carteira ela tem diminuído ano após ano. Acho que ano que vem eu não vou estar nem usando mais carteira, porque eu já tenho todos os meus documentos digitais no meu celular, eu já faço pagamentos via digital, é só as minhas experiências de consumo todas poderem aceitar isso que eu já largo o cartão também. Então, minha visão, o dinheiro, na minha concepção, já não tem mais por que existir. Se você mora numa grande capital, numa metrópole, se você mora no interior, é óbvio que precisa, mas o cartão está indo pelo mesmo caminho
porque os pagamentos todos vão ser digitais, não existe motivo para você tirar um pedaço de plástico porque comprove a sua identidade, se isso aqui também já faz isso. Então o cartão está indo pelo mesmo caminho. E a sua pergunta sobre a Libra, e para quem não sabe, a Libra é a criptomoeda do Facebook, eu acho que em 10 anos a gente vai ter uma concepção muito diferente de dinheiro. Várias das principais plataformas, elas estão se moldando para criar pequenos mercados financeiros dentro dela, basicamente permeando todas as transações que acontecem ali dentro de carteiras digitais, utilizando criptomoedas, com tecnologia de blockchain, e tudo isso cria uma dinâmica muito interessante. E eu, de fato, eu não sou Nostradamus, eu odeio prever o futuro, mas uma coisa eu te digo: nos próximos 10 anos vai existir um conflito tremendo das grandes empresas de tecnologia com os bancos centrais dos países. Porque dinheiro, moeda, não é só um papel que você transaciona, ele é um pilar da economia que é utilizado para criar estímulo, para frear a economia, para promover a inflação, para frear a inflação, para controlar câmbio entre as nacionalidades. Então o dinheiro é muito mais do que só um papel de transação. E todas essas criptomoedas que estão aparecendo e vão ser aceleradas em termos de adoção pelas pessoas, elas criam quase que um sistema paralelo que bypassa todos esses incentivos que a política monetária pode criar. Inclusive, vou te dar uma noção, já existem centenas de empresas no Brasil, de operações no Brasil, com dezenas de funcionários, centenas de funcionários, de multinacionais lá de fora, que pagam os salários das pessoas aqui através de carteiras digitais, com criptomoeda, que depois o cara converte para cá, ele é um CNPJ aqui, ele, acredita lá o valor dentro do CNPJ dele. Então, assim, isso é uma coisa real, isso não é futuro. Esse bypassar das criptomoedas do sistema monetário tradicional, ele já está acontecendo. O que vai acontecer nos próximos 10 anos, eu não tenho a menor ideia de para onde isso está indo, mas a direção é muito clara. Um conflito muito forte entre os bancos centrais e todas essas grandes empresas de tecnologia. Libra é uma delas, Amazon tem planos também para lançar uma moeda própria, e isso vai criar um choque de conflito entre as duas maiores entidades que você tem no mundo hoje em dia, as empresas de tecnologia e os governos e bancos centrais. Então essa é uma dinâmica super interessante que eu estou ansioso para ver como é que vai rodar.